acerca do tema, né, com exposições de dezenas de trabalhos, e foi composto por 4 eixos, que foram agricultura e agroindústrias, relações comerciais, investimentos e capital financeiro, infraestrutura, mineração e energia, cooperação internacional, cultural e migrações. Para proferir a conferência de encerramento, eu tenho a satisfação de apresentar o professor Fábio Borges e o professor Fernando. Eu vou fazer uma apresentação breve do currículo dos dois. O professor Fábio Borges é docente da UNILA, ele possui doutorado em Sociologia pela Unesp e pós-doutorado em Relações Internacionais pela PUC-Rio. Ele ocupou o cargo de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na UNILA e também já foi coordenador do programa de pós-graduação em integração contemporânea da América Latina da UNILA também. Atualmente ele coordena o grupo de pesquisa Descolonizando as Relações Internacionais. O professor Fernando Gabriel Romero é docente da UNILA, ele possui doutorado em História pela Universidade de Buenos Aires, atualmente é vice-coordenador da especialização em Relações Internacionais da UNILA, é diretor do Grupo Coletivo de Estudos e Investigações Sociais e líder do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Capitais Transnacionais, que quem está organizando este evento. Eu aproveito para agradecer o convite do professor Fernando para moderar essa conferência e gostaria de avisar que as perguntas elas podem ser feitas pelo chat e ao final das apresentações elas serão respondidas. Passo a palavra então para o professor Fábio. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer ao Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Capitais Transnacionais, Estado, Classes Dominantes e Conflitividade na América Latina e Caribe, especialmente aí na figura do professor Fernando Romero, e também a Bianca, que está mediando o debate, e aos demais voluntários que estão organizando o evento. Então é uma grande honra participar desse evento. Eu faço dois esclarecimentos importantes. O primeiro é que a mesa chama Relações Ásia e América Latina, Problemas e Desafios no século XXI. É claro que a Ásia envolveria mais países, mas eu entendo que a China tem um papel predominante nas relações com a América Latina. Então, o meu foco será mais a China e a América Latina e não a Ásia no seu conjunto. Mas dá para depois fazer algumas pontes com demais países da Ásia, se for o caso. Outra questão importante que eu saliento é que trata de uma pesquisa em andamento, sem resultados já efetivos. E a gente tem um grande prazer, e eu vou compartilhar a tela aqui, de recentemente ter recebido uma bolsa da Claxo, numa linha chamada Estudos Multilaterais, e eu vou projetar aqui. Então, isso faz parte dessa pesquisa que está em andamento, está bem no início, está sendo implementado essa bolsa na Claxo. Eu vou aqui compartilhar a primeira tela para poder falar um pouquinho disso. Vocês conseguem enxergar bem? Todavía no está apareciendo nada, Fábio. Vou tentar de novo. Desculpe a falha. Aqui. Vamos ver se... Acho que agora vai. Certo. Deu certo, né? Então, como eu estava explicando, felizmente eu, junto à minha companheira Edith Venero Ferro, tivemos a honra de receber uma bolsa da Claxo na linha Los Desafios do Multilateralismo em um Mundo Multipolar e Tempos de Crises. O nosso trabalho, especificamente, o nosso projeto que está iniciando agora, chama O Protagonismo da China na América Latina, Semelhanças e Diferenças de seus impactos no Mercosul e na Aliança do Pacífico. Então, eu vou tratar mais de questões do que propriamente já de resultados definitivos. A China já é o principal parceiro comercial da maioria dos países latino-americanos, e isso representa um fenômeno geopolítico importante, pois trata-se de uma perda relativa do tradicional protagonismo dos Estados Unidos na região. Além disso, a crescente presença chinesa no continente gera impactos nos processos de integração regionais, como o Mercosul e a Aliança do Pacífico.
E aí um ponto central da nossa problematização, a nossa hipótese é que o padrão de comércio das relações econômicas da China com os países do Mercosul e Aliança do Pacífico apresenta semelhanças, mas também diferenças. As exportações de todos os países da região para a China são pouco diversificadas e basicamente concentradas em produtos primários. Porém, enquanto esse padrão enfraquece algumas das ambições do Mercosul em criar cadeias produtivas de valor, na Aliança do Pacífico reforça os seus objetivos, especialmente sua intenção de se vincular mais profundamente com as economias asiáticas. A presença da China como principal parceiro comercial dos países do Mercosul parece minar os esforços de uma integração produtiva entre eles, pois há uma clara dependência das exportações para o gigante asiático, o que gera indução à reprimarização dessas economias. Esse cenário já é um pouco diverso de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, por exemplo, as relações comerciais do Brasil eram bastante equilibradas entre China e América Latina no seu conjunto. O volume total de exportações em 2010, mais ou menos, era muito próximo o que a gente exportava para a China e o que a gente exportava para a América Latina e Caribe. Hoje, há uma diferença brutal nesses números com um grande protagonismo da China. Já na Aliança do Pacífico, que é um órgão governamental pelo Chile, Colômbia, México e Peru, ele foi criado através da Declaração Presidencial de Lima. A Aliança do Pacífico, no seu documento, busca fortalecer os diferentes esquemas de integração na América Latina como espaços de concertação e convergência destinados a promover o regionalismo aberto, que efetivamente insere as partes no mundo globalizado e as vincula a outras iniciativas de regionalização. Aqui vale a pena fazer uma parte que o Mercosul também nasceu muito conectado à ideia do regionalismo aberto. Mas devemos ter em mente que, ao longo do século XXI, o Mercosul foi sendo ampliado e reformulado. Hoje é um órgão de integração multidimensional que tem várias outras agências que tratam não só do tema do comércio. A gente tem o FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural da América Latina, a gente tem o Instituto Social do Mercosul, entre outros que buscam envolver a sociedade civil nesse processo de integração e tratar de muitos temas, e não somente temas comerciais. Agora, a Aliança do Pacífico parece retomar um pouco esse espírito do início do Mercosul, mas com uma grande ênfase à integração aos países do Pacífico. A Aliança do Pacífico almeja os seguintes objetivos: construir de maneira participativa e consensual uma profunda área de integração para avançar progressivamente em direção à circulação de bens, serviços, capital e pessoas, promover maior crescimento, desenvolvimento e competitividade, tornar-se uma plataforma de articulação política, integração econômica e comercial, projeção para o mundo com ênfase especial na Ásia-Pacífico. E aqui, diferentemente do Mercosul, a crescente presença comercial chinesa na Aliança do Pacífico parece fortalecer seus objetivos. E aqui é uma diferença interessante. Parece que o Mercosul, desde o seu início, tinha um dos objetivos de aumentar as cadeias produtivas de valor internamente e o comércio intrarregional entre os países que fazem parte do Mercosul. Isso não parece ser um dos objetivos centrais dos países da Aliança do Pacífico. Aumentar o comércio entre eles, mas aumentar a inserção deles nos países asiáticos, especialmente na China. As referências teóricas principais que nós temos para essa pesquisa é o chamado estruturalismo histórico, que é muito amplo, não daria para explicar tudo aqui, mas eu tenho a impressão que a chamada velha CEPAL compreende melhor os atuais fenômenos latino-americanos do que a nova CEPAL, do que o regionalismo aberto, do que o neoestruturalismo. Mas como não é o centro aqui das nossas questões, eu não vou tratar muito desse tema, a não ser que depois tenham perguntas a respeito disso. Outra área de estudo importante é o do regionalismo comparado, e que visa, talvez, aí, romper um pouquinho com o eurocentrismo, de sempre considerar a Europa como o exemplo de um processo de integração e tentar enquadrar todos os outros tipos de integração nesse modelo europeu. E essa linha defende que não. Tem muitas particularidades em cada região e tem blocos que nem seriam interessantes comparar.
Mas no caso da nossa pesquisa, a gente entende que a Aliança do Pacífico e Mercosul são dois blocos muito interessantes de se estabelecer comparações. Então, o Belchovsky, que reuniu aí naquele famoso livro 50 anos de pensamento da CEPAL, ele coloca 4 aspectos analíticos que seriam permanentes até hoje no pensamento da CEPAL. A abordagem histórico-estruturalista, baseada na ideia do centro-periferia, a análise da inserção internacional, a teoria da deterioração dos termos de troca, a análise das restrições estruturais internas, crescimento e progresso técnico e as relações entre elas, emprego e distribuição de renda, e análise de necessidades e possibilidade de ação estatal. Por muito tempo, essas perspectivas ficaram talvez um pouco marginalizadas e fora de moda. Mas eu considero esses instrumentos ainda muito válidos, ainda que necessitem atualizar com outras perspectivas. Mas eu considero bem adequado para analisar o padrão de comércio do Brasil e dos outros países latino-americanos com a China, porque há uma forte tendência da gente reproduzir um padrão de comércio centro-periferia, com os países latino-americanos vendendo produtos primários e importando produtos tecnológicos e manufaturados, com uma assimetria e com uma vulnerabilidade externa. Em 2018, a CEPAL publicou um texto bem interessante, a convergência entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul, enfrentando juntos um cenário mundial desafiante. E nesse documento afirmava que aprofundar a integração regional não é uma opção, mas um imperativo, mencionando que a América Latina e o Caribe são uma das regiões com menores taxas de comércio intrarregional, com apenas 16% de suas exportações indo para a própria região. A Ásia registra 50%, igual à América do Norte e à União Europeia, 64%. Da mesma forma, os vínculos produtivos entre os países da região são, em geral, escassos e fracos. O documento afirma que a participação reduzida da própria região no comércio exterior latino-americano é muito preocupante, porque o mercado regional é o mais propício à diversificação produtiva e de exportação que os países da região demandam urgentemente. Para a maioria dos países da América Latina, a região é o mercado para o qual uma maior variedade de produtos é exportada e também o principal destino das exportações de manufaturados. E a gente tem esse interessante quadro que eu tirei desse documento da CEPAL de 2008, os dados são de 2016, mas de qualquer maneira a ideia central aqui é mostrar o aspecto estratégico e geopolítico da importância da integração sul-americana para os países sul-americanos. O que nós temos de diferente na América do Sul? Apesar de ser menos dinâmico do que o nosso padrão de comércio com os países asiáticos, aqui a gente tem um padrão de comércio com mais produtos, com maior diversificação. Então, por exemplo, no comércio cruzado da Argentina com vários países da região, comparativamente com os Estados Unidos, União Europeia e China, o que está em azul, por exemplo, representa que o número de produtos exportados é maior do que o número para os Estados Unidos, para a União Europeia e a China. Então, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai estariam nessa situação, onde a Argentina teria uma maior diversificação nas suas exportações. Isso valeria para vários outros países. Por exemplo, o que está em laranja o número de produtos exportados é maior do que o para a China. Então, no caso do Brasil, por exemplo, para a Argentina, a gente tem uma diversificação de produtos quase que o dobro do que o que a gente exporta para a China nesse ano. Enfim, esse é o raciocínio. Não é uma questão meramente ideológica a integração sul-americana. Ela trata de tentar resolver partes dessa vulnerabilidade externa e também de criar vínculos internos que propiciem uma diversificação econômica. A Covid-19 vai gerar um obstáculo e um desafio ainda maior, né? Então a gente soma esses dois fatores. Um fator de uma grande dependência da China e o outro fator é essa epidemia da Covid-19 que traz para a região latino-americana algumas especificidades também. Um estudo da CEPAL de 2020 afirma que a região enfrenta a pandemia desde uma posição mais débil que a do resto do mundo. Isso ocorre porque continuamos com problemas estruturais internos muito sérios, com ênfase na vulnerabilidade externa. E aí a CEPAL aponta algumas tendências, né, em virtude da Covid, a diminuição da atividade econômica de seus principais parceiros comerciais e seus efeitos, e aí a própria China diminui ao seu ritmo de crescimento, a queda no preço dos produtos primários, a gente vê que hoje, apesar de num primeiro momento, nos anos 2000, a gente ter tido o boom das commodities,
hoje elas se tornam aquilo que a CEPAL estruturalmente caracterizava como vulnerabilidade externa. Então, a gente fica excessivamente dependente da variação de preço dos produtos primários no sistema internacional. Outro tema, a interrupção das cadeias globais de valor. E outra tendência, a menor demanda por serviços turísticos. Os países caribenhos vão sofrer muito com isso. A intensificação da aversão ao risco e o agravamento das condições financeiras globais. E aí, o papel da China, especificamente, as exportações regionais para a China seriam as que mais cairiam em 2020, menos 21%, quase menos 22%. Isso afetaria especialmente produtos com vínculos diretos nas cadeias de valor naquele país. Minério de ferro, minério de cobre, zinco, alumínio, soja, óleo de soja, entre outros. Os países mais expostos são Argentina, Brasil, Chile e Peru, os maiores fornecedores desses produtos para a China na região. E aí a gente justifica um pouco essa nossa pesquisa, que essa situação reforça a necessidade de analisarmos os impactos da interdependência nas economias do Mercosul e da Aliança do Pacífico com a China. E aí, só um dado que é bem importante no sentido geopolítico, né? Em 2019, a China já era o principal parceiro comercial do Brasil, da Argentina, Uruguai, Chile e do Peru, enquanto os Estados Unidos são os primeiros na Colômbia e México, porém a China sendo o terceiro e segundo, em alguns casos, já nesses países. Dos 8 países que conformam alguns desses blocos, e aí tem o caso específico do Paraguai, que tem relações diplomáticas com Taiwan e não com a China continental, mas aí mereceria uma análise específica do caso Paraguai. De qualquer maneira, as principais perguntas de pesquisa serão: o protagonismo comercial da China na América Latina gera impactos nas iniciativas regionais de integração, como o Mercosul e a Aliança do Pacífico? O padrão de comércio dos países do Mercosul com a China dificulta as intenções em se criar cadeias produtivas regionais de valor? O incremento do comércio entre a Aliança do Pacífico com a China atinge os objetivos do grupo em intensificar suas vinculações com as economias da Ásia-Pacífico? Os desafios gerados pela China, o Mercosul e a Aliança do Pacífico fortalecem a convergência entre esses blocos? E, claro, ainda é muito cedo para responder todas essas questões, mas a gente já monta um projeto com algumas respostas possíveis. Que resultados e impactos poderiam ser esperados no contexto nacional ou regional? Para a primeira questão, o protagonismo comercial da China na América Latina gera impactos nas atividades regionais de integração com o Mercosul e a Aliança do Pacífico? Na nossa opinião, sim, porém de forma diferenciada. Como nós colocamos, o Mercosul sendo reformulado, ele talvez não abranja o único objetivo da integração puramente comercial com outras regiões. Ele já tinha outras ambições nesses processos de transformação do bloco. E um dos objetivos desse bloco era aumentar as cadeias regionais de valor, o que tem sido muito incipiente e muito fraco nesse momento. Inclusive, a gente vive um momento inédito, na qual a Argentina deixa de ter o Brasil como seu principal parceiro comercial. E a China ocupa esse lugar, e as exportações nos últimos 10 anos da Argentina para o Brasil e do Brasil para a Argentina têm diminuído muito. E claramente, quando esses dois países não estão em sincronia, e quando há uma desintegração econômica e uma fragmentação política na região, esse é o cenário que nós estamos vivendo nesse momento, isso traz uma ampliação da nossa vulnerabilidade e uma grande dificuldade da gente coordenar nossas ações frente à presença chinesa. A China vai se aproveitar muito desse cenário de fragmentação, porque ele pode utilizar isso tanto para ter benefícios nas privatizações feitas pelo Brasil, comprando empresas valiosas brasileiras a baixo preço, com as tendências do novo governo, e também nos demais países entrar na parte de infraestrutura, de financiamento. Tem muita gente especialista nisso e que está apresentando aqui no simpósio. Eu não vou aprofundar isso, mas o fato é o seguinte: a fragmentação política que a região vive, somada à desintegração econômica aparente que vem ocorrendo, claramente traz aí obstáculos tremendos para a sobrevivência do Mercosul e talvez para o fortalecimento da Aliança do Pacífico, que já tinha esse objetivo de se integrar mais às economias asiáticas.
Só que o padrão de comércio que os países do Mercosul apresentam com a China dificulta suas intenções em se criar cadeias globais de valor? A resposta parcial nossa é sim, mas há que se diferenciar fatores internos dos externos, que dificultam a construção de cadeias produtivas de valor na região e ponderá-las. Era mais ou menos o que eu estava dizendo, né? As cadeias produtivas de valor regionais no Mercosul, elas já não eram muito desenvolvidas e dinâmicas mesmo antes da presença chinesa de forma predominante. Então, a gente vai ter uma dificuldade metodológica, mas é importante a gente tratar desse tema, até que ponto isso é uma indução por parte da China, até que ponto também faz parte das nossas incompetências internas intrabloco. Aqui a terceira pergunta: a intensificação do comércio dos países da Aliança do Pacífico com a China fortalece os objetivos do grupo em intensificar suas vinculações com as economias da Ásia-Pacífico? A resposta é sim, mas há de se fazer uma análise crítica do ponto de vista da economia política internacional de como essa opção de inserção pode causar impactos sociais e econômicos indesejáveis nos países da Aliança do Pacífico. Vídeo que a gente tem visto na crise econômica peruana, né? A gente poderia citar um pouco o caso peruano. A perspectiva da crise peruana é que o PIB no próximo ano seja de menos 20%, até mais que isso. Então é um cenário bem... tanto Chile como Peru, países que têm essa vocação muito ligada a uma inserção internacional neoliberal, hoje enfrentam problemas econômicos muito sérios. Eu já estou quase terminando, viu, pessoal? Estou na última questão aqui. Os desafios gerados pela China ao Mercosul e Aliança do Pacífico fortalecem a convergência entre esses blocos? A gente coloca que pode sim, mas merece uma reflexão crítica sobre essa perspectiva de integração e seus impactos. Enfim, a gente deu um panorama geral do nosso projeto de pesquisa, que agora a gente já faz um agradecimento público a esse concurso promovido pela Claxo. Vai ser um grande prazer, uma grande satisfação, e a gente pede desculpa que ainda é o início da pesquisa, mas eu acho que se o tema é os problemas e desafios, eles estão mais ou menos aí colocados com esse desenho de pesquisa que a gente construiu para esse concurso. Aqui a gente tem uma bibliografia que a gente usou para esse trabalho, vamos atualizar, vamos fazer entrevistas, e espero que a gente possa fazer um trabalho bom durante os próximos 10 meses. Muito obrigado. Obrigada, professor Fábio. Parabéns pela apresentação, pela pesquisa. Vou pasar a palavra agora para o professor Fernando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Creo que cayó mi comunicación recién sobre el final, así que me perdí un poquito el final de la bibliografía del profesor Fabio. Quería decir que es un enorme placer estar compartiendo esta instancia nuevamente contigo, como hemos ya compartido otras instancias de presentación, debate, de disciplina hacia América Latina, y también agradecer a Bianca por la moderación, a Adrián por el trabajo de conexión con YouTube, y a todos los integrantes que están participando, los integrantes del CHEPTAL que están participando del evento, sean como expositores o sea como monitores, organizadores y difusores de este evento que está saliendo muy bien. Bueno, yo, digamos, a diferencia que trabajo durante hace tiempo, algunos años, fundamentalmente de relación China-América Latina, voy a abordar el título de Relaciones Asia-América Latina, que de por sí implica un enorme desafío por la complejidad y la amplitud enorme que tiene hablar de relaciones hacia América Latina. Estamos hablando de un Asia con alrededor de 50 estados independientes, más algunos territorios coloniales, un territorio inmenso donde se concentra más del 62-64% de la población mundial, y de una América Latina también con 33 estados independientes, también todavía con una América Latina colonial, con territorios coloniales que tenemos en nuestra América Latina y caribeña, y que no alcanza en términos poblacionales el 10% de la población mundial. Entonces lo que voy a hacer es fundamentalmente ir a alguna cuestión de reflexión sobre cuestiones teóricas e interpretativas,
y de agenda de los estudios hacia América Latina de forma sintética, porque no puedo hacer un estudio específico de estos dos gigantes puestos en relación, sino de temas que vale la pena abordar. Lo primero que quiero señalar son estas cuestiones teóricas que parten de una convicción que es necesario construir relaciones sociales alternativas al capitalismo, un capitalismo hoy global, digamos, un capitalismo que hoy se expande en el mundo entero y no hay regiones en el mundo en que el capitalismo ya no domine ni subsuma el resto de las relaciones, y pienso que eso es hoy no solo una posibilidad, sino sobre todo una necesidad, en tanto y en cuanto el capitalismo cada vez más nos lleva a un riesgo de acabar con nuestra propia condición de humanidad, ¿no? Parafraseando a Frederick Jameson o a Slavoj Žižek, hoy estamos ante una disyuntiva de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y en nuestra América Latina, en este contexto de pandemia, podemos observar claramente qué implicancias tiene las relaciones capitalistas de producción en un escenario de crisis, en el cual las crisis económicas se descargan principalmente sobre amplias masas explotadas por el capital, que intensifican en estas condiciones su grado de explotación, pero que también deja a otros contingentes en la situación de desocupación y en condiciones de extrema pobreza. Y por otro lado, cómo la avanzada extractiva del capitalismo lleva a una destrucción de tipo extractivista de la naturaleza, de los ambientes, de seres vivos, que también en nuestra región lo podemos ver, vivenciar cada día cuando salimos y vemos las masas de humo que están presentes en nuestra atmósfera y sabiendo lo que ocurre en diferentes lugares. Entonces, este punto de partida parte de considerar algunas cuestiones específicas en torno a las relaciones sociales capitalistas dentro de un escenario global. Primera cuestión que me parece teóricamente destacar a la vez que desarrollamos una agenda es el tema de que estamos demasiado acostumbrados en considerar, a partir de los discursos dominantes, las relaciones internacionales como únicamente las relaciones Estado-Estado. Y además, cuando consideramos esas relaciones Estado-Estado, muchas veces lo hacemos de una manera fetichista. ¿Qué quiere decir esto? Olvidando las relaciones sociales de producción que están al interior del Estado, las correlaciones de fuerzas que implican esos estados, contradicciones de clases sociales, lucha de clases al interior y que por lo tanto, bueno, hacen olvidar qué es lo que configura históricamente los estados y sus prácticas. La otra cuestión que me parece la pena seguir mencionando en un estudio de relaciones globales como las que son hacia América Latina, la cuestión de hegemonía, que implica dominación, el ejercicio de la dominación, pero también en términos gramscianos implica el consenso, ideas, valores, que permean diferentes áreas de la realidad social, la economía, las relaciones de género, las relaciones entre clases, la cultura y las relaciones internacionales. Entonces me parece muy importante estos elementos, sobre todo que muchas veces, al entender obviamente que las relaciones hacia América Latina están en el marco, en buen grado y medida, de las relaciones sur-sur, se nos olvida o queda en un lugar secundario el carácter de clase de estos estados cuando se relacionan entre sí. La otra cuestión teórica que yo destaco, lo que muchas veces en otras presentaciones siempre menciono, en el desarrollo del capitalismo tenemos fundamentalmente una instancia de desarrollo del capitalismo actual que son de contradicciones y de pujas interimperialistas. Es decir, estamos en un contexto donde el capitalismo da lugar a enormes potencias globales en las cuales la concentración de la producción y el capital en enormes
empresas, esas empresas gigantescas, el dominio del capital financiero sobre el conjunto de la economía, pero además la penetración del capital financiero en distintas instancias políticas y sociales, en los gobiernos, en los parlamentos, en las instancias judiciales, es una característica notable. La influencia que tiene la exportación e internacionalización del capital es otro de los elementos hoy que configuran la economía, y la presencia del imperialismo, y después la disputa interimperialista en concreto, que se expresa de distintas maneras, a veces en negociaciones, a veces en acuerdos transitorios, pero también en otras instancias como las que estamos viendo actualmente, en guerras comerciales, en tensiones en el campo tecnológico, en tensiones en referencia a la producción, y que tienen también su reflejo, su expresión en el plano militar, que hoy estamos hablando de un plano militar que implica incluso la carrera espacial y la capacidad nuclear de las principales potencias. Entonces, esto es importante para mencionar en qué contexto estamos hablando de las relaciones hacia América Latina. Ayer alguien mencionaba en el panel de la noche, estamos fundamentalmente en estas tensiones, un escenario de paz tensa o paz armada, y que es producto de estas conflictividades. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esto puede llevar, digamos, desconocer esto muchas veces puede llevar a cientistas sociales, intelectuales, incluso con las mejores intenciones, olvidar que las relaciones entre estados no son las relaciones entre los pueblos, puede llevar a simplificar la necesidad de resoluciones del campo popular para alinearse a una potencia no hegemónica y buscar alternativas en el campo de las clases dominantes, a veces desarrollistas, a veces menos neoliberales o no neoliberales, o, por el contexto vale mencionarlo, no fascistas hoy. Y además implica a veces avivar expectativas en que la resolución de los problemas latinoamericanos pueden venir de potencias que tengan algún grado de conflictividad marcado con la potencia hegemónica, los Estados Unidos. Sí, obviamente no estoy acá desconociendo la oportunidad de aprovechar, pero sí, digamos, simplificarlo es de preocupación. ¿Por qué? Porque puede llevar a la formación de centros y académicos que a veces pueden actuar como verdaderos intermediarios de intereses que no son los intereses latinoamericanos, sino intereses de potencias y de capitales que surgen como alternativas en el escenario internacional. Dicho esto, voy a la cuestión de la agenda, concretamente, que me parece, digamos, que en este marco da para seguir pensando y abordar. Por un lado, la cuestión de la cooperación internacional. Hay una serie también de instancias de desarrollo de cooperación internacional que se van generando entre Asia y América Latina, y que obviamente las principales potencias económicas asiáticas, China, Japón, India, Corea del Sur, están de alguna manera a la cabeza de esas iniciativas de cooperación. China, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, dio muestras muy claras, digamos, con el tema de los insumos, materiales médicos, incluso el tema de medicamentos y la ayuda de médicos chinos para combatir la pandemia en distintos lugares del mundo. Esto como una expresión de esa cooperación internacional que aparece en este escenario. Otros países aparecen, digamos, mostrando sus prácticas deportivas, artísticas, los idiomas como puente también de esa cooperación internacional, el área de la educación. Ahí vale mencionar, por ejemplo, la difusión del yoga y la ayurveda por parte de la Embajada de la India, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, también la Agencia de Cooperación de Corea del Sur, que aparecen de alguna manera liderando esas instancias. Obviamente estas instancias de cooperación hay otras en las cuales es importante articular de forma no subordinada, consiguiendo que esa cooperación sea a favor verdaderamente de los intereses
latinoamericanos y no que contribuya al desarrollo y la acumulación de capitales de esas potencias, ¿no? Muchas veces aparecen teñidas esas cooperaciones con aporte financiero, pero contratación también de empresas del país que financia. Y decía, en el campo de la cultura hay otro área dentro de la agenda para pensar y desarrollar, y que me parece que de manera crítica sirve mucho, que es la cuestión de las corrientes migratorias. En ese sentido, me parece muy importante llamar la atención desde las posturas críticas dentro de las ciencias sociales y la academia a la cuestión de construir investigaciones que colaboren con sentidos que no sean xenófobos ni racistas, porque precisamente esos contingentes migratorios, algunos de ellos sufrieron esas condiciones en América Latina. Vale mencionar, por ejemplo, en el siglo XIX a la población culí de las Antillas, pero también de Perú. En el siglo XX hubo incluso también en Perú una suerte de saqueo sobre las tiendas, los almacenes de la población japonesa. También en Perú hubo en finales de los años 30 y ya para los años 40 acusaciones de espionaje a la población japonesa, incluso extradición de esa población para los Estados Unidos. En Brasil la comunidad japonesa incluso sufrió la ley migratoria de finales de los 30 que llevó a la prohibición de la enseñanza del idioma para menores de 14 años, y que son situaciones que no solamente quedan en el pasado, sino que también las comunidades chinas y asiáticas o Asia descendiente, diríamos, sufrieron en el contexto de la pandemia esos ataques racistas y xenófobos, incluso por encumbrados políticos de algunos países, como sucedió aquí en Brasil. Por eso me parece muy importante ese estudio para la colaboración y el entendimiento de esas comunidades, y además la posibilidad de forjar relaciones internacionalistas, de solidaridad con esas migraciones, porque los latinoamericanos también somos migrantes en otras partes del mundo, y que da la posibilidad también de diálogo, de puesta en común de movimientos sociales, de organizaciones comunitarias, de sectores de trabajadores, y entender las condiciones también, en este marco capitalista de explotación global, de explotación de los trabajadores asiáticos en Asia y los trabajadores latinoamericanos en América Latina, y que muchas veces aparecen en las mismas condiciones cruzadas con inversiones de capital también asiático en nuestro continente. Otro ámbito, la cuestión de las relaciones subnacionales, que estoy hablando en esto, de las relaciones culturales y económicas que se pueden trazar entre estados, provincias, departamentos, depende cómo lo podamos llamar en distintos lugares de nuestra América. La cuestión del hermanamiento entre ciudades es otro área de estudio para esa agenda. Y la otra cuestión que dialoga muy bien con lo que presentó el profesor Fabio, me interesó muchísimo esa presentación, en términos de las preocupaciones, ¿no? de una América Latina en el cual, digamos, su patrón primario exportador tiende a fortalecerse, de los años 70 para acá, es decir, en los lugares donde hubo algún grado de desarrollo industrial, el proceso ha ido más bien a la inversa. Y la contraparte, digamos, en Asia, de un fuerte desarrollo industrial, en algunos países obviamente, en otros no, industrial y tecnológico, asociado al Estado, que hoy consigue exportar capital, tecnología y productos manufacturados al resto del mundo. Entonces, importante llamar la atención a veces sobre las posibilidades de complementariedad que se abren, porque la complementariedad que a veces hablamos implica para América Latina mayores niveles de concentración del capital y despojo de comunidades campesinas, indígenas, mayores condiciones de explotación o agravamiento de su condición de explotación o el grado de explotación de los obreros, y también desplazamiento de capas medias que están en el ámbito de la producción y del comercio. Entonces me parece muy interesante eso, observando el avance de conglomerados fundamentalmente sobre la región, chinos,
japoneses, de capital chino, de capital japonés, de capital coreano y de capital indio en América Latina. Y yo con esto voy terminando. Por eso, digamos, es muy bienvenida la parte de Fabio, con el cual no combinamos nada de lo que iba a decir cada uno. Él está sorprendido, obviamente, de lo que estoy diciendo yo, y yo me sorprendí de lo que decía él, en términos de que no sabíamos qué iba a hablar cada uno. El tema de la necesidad de fortalecer los procesos de integración, ¿no? Eso es una cuestión inexorable para los latinoamericanos en términos de cubrir nuestras necesidades financieras, de desarrollo industrial, de producción energética y de infraestructura. Es decir, las salidas para América Latina tienen que ser recuperar una agenda de integración que incluya estas cuestiones. Ahora bien, y ya con esto voy cerrando, disculpen, la integración por sí sola no puede resolver las cuestiones de dominación de clase. Es decir, la integración como tal puede también quedar en un significante vacío. Es decir, hay tareas para realizar aún en nuestros países para que haya precisamente instancias estatales que expresen la integración de nuestros pueblos y no integraciones que tengan que ver con las cúpulas. Hoy, bien dicho está por Fabio, ni siquiera en términos a veces económicos conseguimos el grado de integración deseada, donde se dan incluso desplazamientos de socios comerciales por potencias como es hoy China. Entonces, ¿con qué relaciones de fuerza también pensamos la integración en nuestras sociedades? ¿Con qué movimientos sociales? ¿Con qué organizaciones de trabajadores? ¿Con qué población indígena, campesina, ambientalista? Pensamos en la integración latinoamericana. ¿Y con qué sectores podemos entonces, a partir de esa integración, pensar una integración y un mejor relacionamiento internacional, en este caso con Asia? Eso es. A gente tem uma pergunta, tá, da Renata Peixoto de Oliveira. Então, fiquem à vontade, tá, para fazer as perguntas pelo chat. A Renata pergunta: quais seriam as perspectivas para as relações Ásia-China a partir da crise econômica agravada pela pandemia? Seria para nós dois? Ela não especifica, mas eu imagino que o professor Fábio pode... Tá bom. Então, primeiro, novamente, agradecer a moderação da Bianca, agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando, também agradecer ao Fernando Romero, né, pela apresentação que foi muito interessante. Diante da crise da pandemia, tem se analisado muito a possibilidade de uma transição hegemônica ou de uma aceleração da transição hegemônica, no sentido de cada vez mais a China ter um papel protagonista e os Estados Unidos, especialmente nesse cenário com Trump, se isolando e não tendo a capacidade de coordenar internacionalmente algum tipo de liderança. Então, abriu essa possibilidade realmente para a China ser protagonista em termos de cooperação na área de saúde, por exemplo, na área da produção da vacina, há uma grande corrida em relação a isso. E certamente a China tem ocupado esses espaços que os Estados Unidos têm deixado mais ou menos vazio em virtude da política externa do próprio Estados Unidos, que tem sido contraproducente. E a América Latina passa a ser um palco dessas disputas também. Então, recentemente, os Estados Unidos voltou a ter uma posição talvez um pouco mais interessada na América Latina, inclusive com declarações da Embaixada do Peru, fazendo, por exemplo, uma denúncia que a China estaria fazendo pesca ilegal no território, no mar peruano, tentando motivar algum tipo de conflito e frear um pouco essa presença da China na região. Mas os chineses são muito pragmáticos, então, ao ponto de vista dos investimentos do comércio, mesmo que num primeiro momento, especialmente aí pensando na questão brasileira, que tem essa mudança na nossa política externa tremenda, né, de tentar um alinhamento automático com os Estados Unidos, sem ter nada em troca, inclusive,
mesmo esse setor da política externa brasileira que está num período muito atípico, o agronegócio vai pressionar o governo para que a gente tenha boas relações com a China. Porque quem compra nossos produtos, quem é nosso principal parceiro comercial, independentemente das ideologias, é a China. Então, o que se coloca é, diante da crise, isso gera uma oportunidade para a China em dois sentidos. Primeiro, que esses países em crise e países com tendências tão liberais como o Brasil, que quer promover privatizações, é uma excelente oportunidade de negócio para os chineses que estão internacionalizando seu capital. E, em segundo lugar, justamente pela fragilidade dos Estados Unidos nesse momento, a China passa a ser um parceiro que, muitas vezes, os parceiros entendem que a China realiza uma cooperação mais horizontal, simbolicamente, diferentemente de toda a estratégia estadunidense, que normalmente envolve bases militares, envolve coerção. Então, digamos que a cooperação sul-sul com a China é mais fácil do que uma cooperação tão assimétrica com os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, a China representa os mesmos desafios que a Inglaterra representava para a América Latina no século XIX, tanto em termos da gente absorver todos os produtos industrializados, como eles financiarem, e nós nos tornamos refém desse financiamento chinês também para poder executar alguma política. Acho que mais ou menos isso. Professor, a Renata, ela fez a pergunta para os dois, então se você tiver alguma consideração sobre isso. Bueno, creo que digamos que precisamente Fabio abrió, ¿no?, un término que está en debate, ¿no es cierto? No hay una postura única y uno, como es un proceso andando, obviamente no tiene una postura rígida y de consideración absoluta. En mi perspectiva, en términos de lo que estoy analizando actualmente, yo considero que la pandemia ha significado el detonante para un aceleramiento del proceso de transición a un nuevo, podríamos llamarlo un nuevo orden mundial, a un nuevo proceso con hegemonía china, que tendrá las características que tendrá, digamos. Obviamente, no necesariamente va a haber una suplantación inmediata, por ejemplo, en el plano militar, en el cual China viene con un enorme atraso. Está en segundo lugar en el mundo, digamos, pero, digamos, el crecimiento es muy acelerado. Entonces, esa cuestión de la transición hegemónica es un tema de debate. Yo creo que las condiciones de pandemia aceleraron eso. Primero porque China fue acusado, digamos, de ser el culpable, el origen y el culpable del brote de la nueva enfermedad, pero respondió tanto en su territorio como en su política exterior de forma muy efectiva al combate del COVID-19. Entonces, eso ya es un elemento de referencia internacional muy claro. Estados Unidos, por el contrario, digamos, generó un desastre en su propio territorio, estando a la cabeza del ranking internacional de mayor número de contagios y mayor número de muertes. Y además el impacto de la pandemia, hoy, por ejemplo, si uno observa las principales 20 economías del mundo, la única que va a crecer un 1.8%, según la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, es China, ¿sí? Estados Unidos decrece, Alemania decrece, Japón decrece y el resto de las economías decrece. Y la de mayor proyección de crecimiento en 2021 también va a ser China, que está calculado para un 8%. Estados Unidos va a crecer un 4%, está pronosticado. Entonces, todos esos elementos, además China, por ejemplo, en un último estudio de 2019, aún con la poca transparencia que tiene en los préstamos y créditos chinos, que, digamos, lo que aparece blanqueado hoy en el Banco Central de China es una relación con 40 bancos centrales en el mundo, es que es el mayor prestamista del mundo por encima del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Obviamente, esto que también mencionaba Fabio, no son los mismos condicionamientos los que pone China que los que pone a nivel político y de política económica esos organismos internacionales. Pero claro es que, bueno, es una incidencia bastante notable ese crecimiento de China
y que ha continuado su curso, aún cuando se ha desacelerado en la pandemia, frente a una relativa caída de Estados Unidos. Por lo tanto, por eso hablamos de transición. No es un proceso resuelto, es un proceso de puja. Y hoy, en esa puja, se puede observar también los correlatos en América Latina de tensiones en las clases dominantes. Fabio mencionaba recién lo que pasó en Brasil. Bueno, el frente parlamentario Brasil-China de Brasil es casi la mitad de la Cámara de Diputados brasileña. La presencia de la Asociación Comercial China-Brasil también presionó en el momento de las declaraciones contrarias del gobierno brasileño y de otras personalidades contra China, ¿no? Entonces me parece que el papel que tiene China es un papel muy destacado, muy incidente. Está también la cuestión comercial que recién mencionaba Fabio, pero es un proceso de transición, ¿no? Va a haber pujas entre las clases dominantes que se van a expresar también como tensiones, por las tensiones entre las potencias. Perfeito. Andriele, ela pergunta assim, nas vossas opiniões, em que nível o estreitamento das relações América Latina-China pode refletir nas relações de trabalho na América Latina? Para os dois, novamente. ¿Quiere Fabio primero? Pode ir você primeiro, Fernando. Lembrando que faltam 10 minutos, tá? Voy a tratar de ser breve para no acaparar y dejar lugar entonces a Fabio gentilmente para que después pueda cerrar. Bueno, las condiciones de explotación son muy notables en tanto y en cuanto la exportación de relaciones sociales de producción que hacen los capitales chinos en este caso, como hacen los otros capitales asiáticos, no tienen nada de socialistas, no hay nada de control de los trabajadores de la producción ni toma de decisiones sobre producción, ni sobre sus condiciones de trabajo, sino que son relaciones estrictamente capitalistas. Algunas presencias notables, incluso preocupantes, de Perú en el medio de la pandemia, la presión a los trabajadores mineros para continuar trabajando en el contexto de la pandemia, ¿no? Con incrementos notables del grado de contagio. Entonces, precisamente la acumulación de capital que tuvo China, sobre todo a partir de los 70-80 en su despegue, no tuvo que ver con condiciones socialistas, sino que con condiciones capitalistas que también se desarrollaron en China. Uno de los grandes promotores de esos niveles de intensificación es un millonario, por ejemplo, que da muchos consejos de cómo hacerse millonario, así que si ustedes quieren mañana ser millonarios pueden escucharlo, es Jack Ma, ¿no? Que plantea precisamente el dueño de Alibaba, digamos que el paralelo a Amazon en China, que plantea precisamente las cuestiones de trabajar el famoso 9-9-6, ¿no? De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días de la semana, en la mayoría de los casos para las empresas chinas, y por lo tanto está planteando un nivel, llama a no ser flaco, ¿no? Y digamos, no ser ocioso para trabajar y demás, todas máximas que podrían ser aplicables a cualquier millonario de otra potencia, no tienen nada, digamos, de alguna mejora. Al contrario, implican una intensificación del grado de explotación de la fuerza de trabajo. Eso ya dejo lugar a Fabio para no acaparar. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Bianca. Rapidamente também, eu faria só um alerta em relação a essa questão do impacto chinês no mercado de trabalho latino-americano, tentando diferenciar quais são as causas internas e quais são as induções externas. Eu acho que países como Peru, países como Chile, países como Brasil, Argentina, a informalidade, a precarização do trabalho já está presente de forma secular. Talvez se intensifique um pouco mais com algum tipo de indução chinês, mas eu acho que a pandemia, mais do que nunca, está colocando uma questão que nós temos que acertar contas com a nossa história, com o número de excluídos, com um grande nível de pobreza, com um grande nível de informalidade. Isso faz com que a crise seja maior na América Latina. E, de certa maneira,
é talvez muito simplista colocar a China como a grande culpada desses problemas. E aí a gente entra justo nas questões que o Fernando Romero é tão especializado, que são os conflitos entre as classes sociais na América Latina e o modo de desenvolvimento que nós optamos em fazer. Normalmente um modelo de desenvolvimento excludente, com uma elite bastante desassociada da sua própria população e de um projeto nacional desenvolvimentista. Diante desse cenário, a China é um fator a mais, mas eu acho que nós temos esses problemas há muito tempo e por isso que a gente vem enfrentando temas estruturais, como eu tinha colocado, vulnerabilidade externa, desemprego, precarização, vulnerabilidade, dependência, enfim, acho que seria um pouco essa a minha resposta e agradecer imensamente a oportunidade aí de estar participando dessa conferência. Professor Fernando, tem mais alguma consideração a fazer? No, concuerdo plenamente con lo que mencionó el profesor Fabio, digamos, en esa relación, primero, no caer en una situación de relación subordinada, pero vernos nosotros mismos, es decir, qué pasa en nuestras propias correlaciones de fuerza y instancias políticas en términos de clases sociales, ¿no? Con eso ya creo que está para cerrar bien. Perfeito. Então, com isso, né, a gente não tem mais perguntas, podemos encerrar, né, a nossa conferência. Queria agradecer novamente o convite, para mim realmente é uma honra estar com dois professores que eu admiro muito, né, professor Fábio e professor Fernando, e que o evento continua agora, né, com as apresentações de trabalho, e quem puder prestigiar, né, que participe do evento. Certo? Obrigado. Obrigada a vocês. Muchas gracias a los dos. Tchau, tchau. Até a próxima.